frente. De repente, se você quiser chegar aí para frente, vai ser bom. Não sei se vai ser bom para você, mas vai ser bom para mim, porque quando eu vejo esse espação branco aqui na frente, fica aquele incômodo assim. Eu sei que o Neto está lá no fundo com a camisa do Corinthians, todo mundo é atraído lá pela camisa do Corinthians, lá no fundo. Mas se você de repente puder afastar-se do Neto e vir para cá, o negócio é fascínio pelo futebol, é muito forte. Ops, não está captando aqui ainda, deixa eu só recolocar. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, pedimos a Deus a ajuda do Senhor para esse momento de estudo da Tua Palavra. Entendemos, ó Pai, que estas questões que estudaremos são extremamente solenes, importantes, fazem grande diferença, Senhor Deus, para as nossas vidas individuais e também para a saúde da Tua Igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ministra os nossos corações, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso, O Cristão Frutífero, descobrindo seu lugar de serviço no reino de Cristo. Estamos bastante defasados assim no material que deveria ser passado para vocês. O grande fato é que eu estou escrevendo esse material ainda. Consegui terminar tudo o que diz respeito à aula 6 e colocar no site ontem. Então você pode entrar lá e já baixar as coisas todas da aula 6. E aí as outras coisas que estão faltando, eu peço até que você ore por mim para que Deus me ajude a conseguir finalizar e postar e colocar isso à sua disposição nos próximos dias. O nosso objetivo hoje então é olhar para a 11ª aula e nós vamos falar então sobre algumas coisas bem interessantes aqui. Estamos estudando sobre o serviço a Deus, estamos estudando sobre os dons para realizarmos esse serviço. Temos enfatizado ao longo deste curso, esse assunto é vital para a caminhada cristã, é um dos pontos destacados na escritura do Antigo e Novo Testamento. Deus tem um interesse todo especial em nos orientar sobre isso, por isso que Paulo, quando começa a escrever o seu 12º capítulo da carta aos Coríntios, da primeira carta, ele diz, acerca dos dons espirituais, não é bom que vocês sejam ignorantes. Pode ser essa tradução aqui. Essa tradução é mais difícil zona, mas eu leio aqui para o pessoal. Beleza. Então nós estamos estudando sobre esse assunto. Começamos a olhar os dons. Vimos que, de certa maneira, a primeira carta de Pedro separa os dons, fala sobre os dons, menciona os dons, dizendo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve na força que Deus dá. E exatamente nós estamos fazendo essa divisão didática, né? Os dons relacionados à fala e os dons relacionados ao serviço. Já tivemos a oportunidade de abrir nossa Bíblia em Romanos 12 e começamos a analisar os dons que estão listados ali a partir do verso 7. Abrimos também 1 Coríntios 12 e hoje a gente começa essa caminhada por 1 aos Coríntios e dando uma olhada em último detalhe lá em Romanos. E a gente vai destacar, a gente já falou então sobre dom de profecia, falamos sobre ofícios, né, o ofício de apostolado, e hoje então a gente se dedica a analisar esses dons que eu chamo de dons de direção, fé, curas e milagres. Nós, mais uma vez, para reforçar, vamos analisar isso sempre utilizando esse método aqui, observando o texto em particular, comparando o texto com a Bíblia como um todo, entendendo que a Bíblia ela é um conjunto de verdades e a gente não vai tirar nenhuma interpretação isolada. Também a gente vai fazer isso o tempo todo. Uau, Guerra, obrigado, hein? Gente, o Guerra é muito bom, né? Obrigado, irmão. Então, a gente vai fazer isso observando que os dons têm que ser entendidos sempre dessa maneira, como uma aplicação da doutrina da Trindade. É Deus, o Pai, realizando o seu propósito, confirmando a redenção que é operada por Deus, o Filho, e o Espírito Santo, então,
nos ajudando a guardar, a compreender e a aplicar e a viver no poder dessa redenção. Os dons são para que a gente cumpra os deveres do pacto. Deus, como nós ouvimos hoje de manhã, nos criou para a sua glória. Ele nos deu alguns mandatos na sua criação. E a gente precisa do poder de Deus para nós obedecermos ao Senhor e cumprirmos esses pactos. Os dons sempre são vistos à luz da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, como ponto alto, entendendo Cristo como o clímax da revelação divina. Isso nos ajuda a compreender melhor os dons. E eles sempre são ligados à edificação da igreja. Então hoje a gente vai falar sobre esses dons que têm ligação com o governo e com os sinais. Tudo isso ligados então aos dons relacionados ao falar. E a gente começa então falando sobre direção. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos 12, 8. É o primeiro texto então que nós leremos. Romanos capítulo 12, verso 8. Eu convido você a ler comigo o verso 8. Vamos ler juntos. Ou, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nós estudaremos sobre esse dom de contribuição, o que contribui com liberalidade. Estudaremos também sobre o exercício de misericórdia, né? Quem exerce misericórdia com alegria. Mas eu quero destacar agora este dom que se encontra aí no miolinho, né, do verso 8, o que preside com diligência. Então é por isso que eu chamo esse dom de direção. Você vai encontrar nos diversos livros sobre dons uma distinção, né, o modo como eles entendem isso talvez seja um pouco diferente daquilo que eu vou apresentar para você. Mas eu quero explicar direitinho em que sentido nós devemos compreender esse dom de direção. Eu entendo que Romanos 12, 8, ele apresenta esse dom, o que preside com diligência, este dom concedido por Deus, ele é similar àquilo que a gente encontra lá em 1 Coríntios 12, 28. Abra lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. E veja lá em 1 Coríntios 12, 28, que Paulo ele fala sobre o seguinte, olha bem, ele diz assim, olha o que ele diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, e aí ele usa essa palavra, governos. Eu entendo que o que preside, ele é semelhante a este que governa. Os estudiosos dos dons às vezes dividem esses dons em dois tipos de dons diferentes. Dependendo do livro que você estudar, você vai encontrar alguns autores dizendo assim, olha, o texto de Romanos, ele fala do dom de liderança e o texto de 1 Coríntios fala do dom de administração. Mas eu coloco esses dois dons como sinônimos. Entendo que Deus está falando aqui do dom de direção, que é a capacidade de guiar, de liderar e de gerir, administrar pela palavra. A grande questão, a razão pela qual eu faço isso, meus irmãos, é porque eu cresci dentro da igreja ouvindo falar que liderança é diferente de administração. Se você for fazer um curso de administração aí fora, também você vai aprender isso nesse curso. É aquilo que é ensinado, é a perspectiva secular. É assim que na administração esse assunto é tratado. Então eles vão dizer, olha, o líder é o que tem a visão e etc. Mas o administrador é o que implementa, é o que trabalha no dia a dia para tornar a visão do líder tal, efetiva e por aí vai. Então existe aquela diferença entre liderar e gerenciar, e várias coisas são escritas sobre isso na administração. Eu pensava dessa maneira. E aí a minha tese de doutorado foi sobre esse assunto. E eu queria provar na minha tese de doutorado que o pastor tem que estar mais envolvido com a liderança e não com a administração.
E aí, à medida em que eu fui estudando os textos bíblicos, eu fui convencido de que a Bíblia não divide essas coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus está cuidando, pastoreando do seu povo. Mas aí diz assim, que esse Deus, ele é aquele que nos leva para junto das águas de descanso, os pastos verdejantes. Esses são atos administrativos. O bom pastor, então, ele tinha que conhecer, por exemplo, na época do inverno, tem que levar o seu rebanho lá para os pontos altos, para as montanhas altas, onde ainda existia verdor. Ele tinha que conhecer as trilhas, tinha que planejar o tempo correto, o melhor momento para levar o rebanho, para voltar antes que o tempo ficasse ruim. Ele tinha que gerenciar o período, por exemplo, de procriação. Ele tinha que cuidar do gerenciamento do curral, né, do redil do rebanho. Tinha o período de tosquia. Tinha uma série de providências administrativas. Esse Deus que cuida, esse Deus que administra as coisas, e esse Deus que guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus, o nosso modelo de pastoreio, ele cuida, ele administra e ele lidera. Essas três coisas estão juntas. No Novo Testamento, os apóstolos estão o tempo todo fazendo essas três coisas, pastoreando o rebanho. Lá em Atos 6, eles dizem assim, não é bom que a gente fique agora o tempo todo ligado aqui ao serviço das mesas, vamos eleger homens para nos ajudar, para servir as mesas. É aí que nasce o diaconato. Várias vezes eu usei Atos, capítulo 6, verso 4 em diante, dizendo assim, tá vendo? Esse texto ensina que o pastor não deve administrar, ele deve só pastorear, se dedicar à oração, ao ministério da palavra, e deixar a administração com outros. Mas aquele ato de reunir o povo, fazer uma assembleia, encaminhar uma eleição, criar um cargo, uma função, no caso o diaconato, incumbir essas pessoas da tarefa de servir as mesas, esse foi um ato administrativo dos apóstolos. Os apóstolos estão liderando, pastoreando e administrando. Não dá para a gente dividir essas coisas. Por isso, a gente está entendendo o seguinte, que o Espírito Santo ele concede ao seu povo direção. E direção é o quê? Essa capacidade de guiar, de liderar, mas também de gerir, de administrar. Na igreja, tudo, a liderança da igreja, a administração da igreja, tudo isso, como nós ouvimos agora há pouco, é para a glória de Deus e tem que ser feito pela palavra de Deus. Até mesmo os atos administrativos de contratar um funcionário, de demitir um funcionário, de pagar em dia as contas de água, luz, telefone. Tudo isso, na verdade, é uma gerência pela palavra. É para que a gente demonstre em cada ato de liderança, em cada ato administrativo, que nós somos um povo que pertence a Deus, governado pela palavra de Deus. E isso então isso precisa ser entendido um pouco melhor, e pode ser entendido um pouco melhor quando a gente percebe os dois versículos. Eu peço só perdão, deixa eu corrigir isso imediatamente, ele estava 1 Coríntios 12, 18 e 12, 28, já corrigi. Então, Romanos 12, 8, o que preside, essa palavra que é traduzida por presidir, significa literalmente aquele que se coloca na frente, aquele que se apresenta, aquele que é cabeça, aquele que vai primeiro. Isso é bem interessante. E tem muito a ver com liderança do rebanho. Rebanho é diferente, um rebanho de ovelhas é diferente, por exemplo, de uma boiada. Uma boiada você toca por trás, e tocando berrante pelos lados, lá assim. Mas o rebanho de ovelhas, normalmente, a gente vê muitas fotos disso, eu acho bem interessante. O pastor está indo lá na frente, e as ovelhas estão seguindo. O líder espiritual é aquele que vai na frente. Então as ovelhas olham. Na verdade, os bons líderes são conhecidos pela sua nuca. As ovelhas veem sempre a nuca dele por lá. Estão vendo? Ele está na nossa frente. E elas conhecem então o cangote do líder, né? Porque percebem que ele está à frente. Ele é o modelo. Ele está indo adiante de todos os processos. É por isso que quando ele diz assim, vamos orar, então ele está lá orando. Vamos pregar, ele está lá pregando. Vamos fazer isso, ele está lá fazendo. E a partir desse processo, então, é que é exercido a liderança na igreja. Jesus, ele foi o grande exemplo sobre isso, quando a gente pensa no Novo Testamento, porque ele vai dizer isso, olha, eu vos dei o exemplo. Está lá em João 13, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos. E agora vocês vão fazer assim como vocês me viram fazendo.
Lá em Atos capítulo 1, é bem interessante lá quando a gente lê Lucas dizendo isso. Olha, Teófilo, eu escrevi a você falando das coisas que Cristo fez e ensinou. Então, primeiro Jesus fez, depois ele ensinou. Ele se colocou à frente, serviu de exemplo, de modelo. Isso tem tudo a ver com esse mês da família, né? Que a gente está falando sobre família e a gente pensa muitas vezes no nosso papel de pais, né? A melhor coisa para você estar, de fato, orientando o seu filho, educando o seu filho para que ele ame a Deus, para que ele sirva a Deus, para que ele faça o que é certo, é você fazer. Ele vai olhar a sua vida, então, e então ele vai, pelo seu exemplo, compreender, pela sua liderança espiritual, ele vai compreender o que ele deve fazer. Esse é o sentido. Essa é a palavra que é usada, traduzida por presidir. A palavra usada em 1 Coríntios 12, 28, já é diferente. A palavra kiberneses, ou kiberseses, é a melhor pronúncia. A uns estabeleceu Deus na igreja governos. Essa palavra significa guiar, conduzir, administrar. E nesse sentido, então, é que alguns dizem que são... Uma palavra fala sobre liderança e outra sobre administração. Mas, na verdade, é Deus dizendo que Ele concede por seu Espírito pessoas à igreja que tem essa capacidade, então, de guiar a igreja, de dirigir a igreja. Como isso tem que ser feito? A nova tradução, a tradução revista e corrigida diz assim, o que preside com cuidado. A nova tradução na linguagem de hoje diz quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Na nossa tradução revista e atualizada, isso tem que ser feito com diligência. Dom de direção. Direção pela palavra. Olha o que Calvino diz sobre isso. Ele diz assim, eu acho bem interessante essa citação, essa palavra de Calvino. Ele diz, eis aí o poder eclesiástico claramente exposto. Poder outorgado aos pastores da igreja, seja qual seja o nome, qualquer que seja o nome pelo qual são chamados. E o que se requer deles é que pela palavra de Deus, pela qual são constituídos administradores, corajosamente ousem enfrentar todas as coisas e constranjam toda a glória, altivez e poder deste mundo a obedecer e a sucumbir à majestade divina. Que pela mesma palavra eles tenham o comando sobre todo o mundo, edifiquem a casa de Cristo e destruam o reino de Satanás. Que apacentem as ovelhas e matem os lobos, que conduzam os dóceis mediante ensinamentos e exortações, que se imponham aos rebeldes e obstinados, e os corrijam, que liguem e desliguem, tosquiem e fulminem. Está ouvindo uma palavra pesada aqui, né? Olha, os líderes têm que, inclusive, tosquiar e fulminar. Aí ele termina carinhosamente dizendo, mas tudo baseado na palavra de Deus. Ou seja, o governo exercido pela palavra. Aqui tem todas as duas ideias. Liderar e administrar. Isso é um dom, isso é uma capacidade dada por Deus. E isso é importante por quê? Porque a liderança pela palavra é fundamental. Olha lá Jeremias 3, verso 15. E se você achou, leia para a gente, por favor. Se você achou, tem uma boa voz, pode se colocar de pé aí, ou até mesmo ler assentado, desde que bem alto, para que todos ouçamos a leitura. Olha o que diz lá, Jeremias 3, 15. E quem achou pode ler, por favor. Isso é uma promessa de Deus para o seu povo na nova aliança. Eu darei a vocês pastores segundo o meu coração. Pastoreiem vocês, que cuidem, que alimentem vocês. A palavra pastorear tem um sentido de alimentar, principalmente. E façam isso, então, com entendimento. Façam isso com inteligência. Dar-vos-ei, pastores. A ideia é que os pastores, os líderes, eles são presentes de Deus. É por isso que Efésios 4:8 diz assim, que quando Jesus subiu ao cativeiro, subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. E ele derramou, ele concedeu dons aos homens. A palavra que é traduzida por dons ali não é a mesma palavra que Paulo usa. Não fala dos dons espirituais. É outra palavra, é a palavra doma, que significa presentes. Ele distribuiu presentes, dádivas. Dentre essas dádivas, aí Paulo prossegue dizendo, logo em seguida, e ele então concedeu à igreja apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. E ele vai dizer, tudo isso para alimentar, para suprir, para conduzir a igreja ao amadurecimento, para que esse corpo possa trabalhar junto, para que esse corpo possa produzir, então, o seu próprio crescimento em amor. Então, por que isso é assim? Porque liderança é fundamental. Leia a Bíblia em todo o Antigo Testamento. Os períodos de desalento, fraqueza espiritual, apostasia, os momentos de maior dificuldade para o povo de Deus no Antigo Testamento, normalmente foram os momentos em que não existia uma liderança firme. Na maioria dos casos, com raras exceções, você vê isso, principalmente nas histórias dos reis. Levantava-se um rei, e ele então agora era fiel a Deus, à aliança, e o povo então prosperava. Depois vinha o filho daquele rei, deixava a aliança de lado, erigia novamente os baalins, os postes ídolos, voltava à idolatria. Aí os inimigos agora venciam o povo de Deus. E aí vinha agora o filho daquele rei e resolvia voltar para Deus novamente. E parece assim um eletrocardiograma, a história de Israel no Antigo Testamento. Você vai ver que esse período foi marcado por isso. Um bom líder da nação. Quando o Antigo Testamento fala, dar-vos-ei pastores, ele não está falando especificamente de pastor de igreja. Está falando sobre os dirigentes da nação. Aqueles que deveriam conduzir a nação. Inclusive os dirigentes políticos eram chamados de pastores no Antigo Testamento. Então isso é extremamente importante. O modo como a liderança é fundamental para a saúde do povo de Deus. No Novo Testamento é a mesma coisa. O tempo todo vai ser requerido dos pastores, dos despenseiros, que eles sejam fiéis. E o tempo todo vai ser chamada a atenção para o perigo dos lobos, dos falsos líderes, daqueles que conduzem o povo de Deus por um caminho errado. E a história da igreja subsequente à Bíblia prova o mesmo ponto, irmão. Os momentos de declínio do povo da igreja de Deus ao longo da história foram também momentos de declínio da sua liderança. É por causa desse declínio da liderança, por exemplo, que se exigiu a reforma. Quando os reformadores ganharam aquele ímpeto, a reforma ganhou aquele ímpeto no século XVI, foi um período em que o chamado clero romano estava muito aquém do seu papel. Eles não tinham um senso claro de vocação, as paróquias eram administradas e lideradas como uma mera rotina por aqueles padres, muitos deles viviam de maneira imoral, e o povo então, quando chegaram os reformadores, levando Deus a sério, pregando o evangelho puro, muitos então abraçaram a fé reformada, porque entenderam que ali era uma palavra de Deus pura, pregada por homens sérios, e por lideranças, por igrejas que estavam sendo estabelecidas, que levavam Deus a sério. Então a gente que foi se entregando a Cristo e integrando-se às igrejas que eram governadas nos termos da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer mais. A Bíblia vai dizer que liderança é tão importante que Deus cobra e vai cobrar dos líderes. Cada pessoa que exerce liderança, pastor, presbítero regente, oficial do diaconato, líder de departamento, se você é líder, entenda, você é responsabilizado, porque o bem-estar do corpo, do rebanho, depende do bom exercício da liderança. É interessante, no livro de Apocalipse, nós temos 7 cartas, Cristo dita 7 cartas à sua igreja. Cada uma dessas cartas é para uma comunidade diferente ali da Ásia, para uma igreja diferente da Ásia. Você vai perceber que todas as cartas começam assim: ao anjo da igreja tal, escreve. E o anjo é o líder, é o pastor. Basicamente, Cristo está dizendo: olha, meu caro, deixa eu dizer como é que está a sua igreja. Deixa eu dizer qual é a minha opinião sobre a sua igreja. E no final, Cristo faz um chamado. No final de cada carta, tais e tais providências têm que ser tomadas. E ele está reportando isso ao líder. Líderes são responsabilizados por Deus. Tem um texto que é um texto que todas as vezes que eu leio assim com temor e tremor. É Ezequiel 34. Abra lá. Ezequiel 34. E esse texto de Ezequiel 34, meus irmãos,
ele é extremamente solene. Veja bem o que diz lá. Diz assim, esse texto. Veio a mim a palavra, estou lendo a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, e olha bem o que diz, vamos ler junto o finalzinho do verso 1. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas, diz os versos 1 e 2. Eu acho interessante Deus dizendo assim, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Deus está indignado com aqueles pastores. E olha bem o que diz em seguida o texto. Verso 3. Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Qual era o problema daquela liderança, irmãos? Era uma liderança forte, dominava com rigor, com dureza, mas não se preocupava com as pessoas, usava as pessoas. Aquela liderança estava obtendo vantagem do rebanho, estava comendo a carne, estava usando a lã, mas não estava preocupado com o rebanho. Todo mundo que é líder, quando lê Ezequiel 34, tem que dar aquele arrepiozinho na espinha, na nuca. Deus está dizendo que ele está enxergando, está vendo tudo isso. Eu me lembro, por exemplo, de uma passagem que eu coloquei aqui no texto. Eu acho tão bonito aquilo, o momento em que Samuel ele diz essas palavras, né? Será que eu pecaria deixando de interceder, de orar por Israel, de orar pelo povo? Ele entendia que ele tinha responsabilidades, ele tinha que orar, ele tinha que cuidar do povo. Isso é muito solene. E olha bem o que diz em seguida. Ele diz assim, preste atenção, e isso para mim é assustador, eu acho. Verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. O rebanho, porque não estava sendo cuidado, estava sendo devorado pelas feras. E olha o que diz mais adiante. Diz assim, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Cadê o João? Cadê a Maria? Cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Ah, não sei, tem um tempão que ele não vem à igreja. Ah, então aquele cara não é fiel, ele é assim mesmo, sempre ele some mesmo. Se essa é a sua postura e você é líder do seu departamento, você está sendo um mau líder. Você tem que procurar, você tem que buscar, porque esse é o papel da liderança. Olha só o que diz assim, verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Isso para mim é chocante demais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Olha bem o finalzinho do verso 10. Leia comigo, por favor. Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. Deus dizendo, eu estou contra esses pastores. Lá mais novo você entender assim, Deus está contra mim. É Deus falando, dizendo que ele responsabiliza a liderança. Mas esse texto, eu já falei que é um texto que para mim ressoa assim, com muita gravidade, ainda para mim ele prepara o terreno apenas para um texto que eu considero mais assustador ainda, que é Zacarias, capítulo 11. E Zacarias, capítulo 11, ele destaca isso de uma maneira chocante e tem um desdobramento disso para a vida da igreja e, ao meu ver, deveria nos fazer pensar. Olha bem o que diz Zacarias 11. É um texto difícil de entender,
talvez você já tenha lido várias vezes o livro de Zacarias, esse capítulo de Zacarias, não tenha entendido isso muito bem. Porque é difícil mesmo. Zacarias é cheio de uma linguagem assim simbólica, cheio de metáforas, de comparações. É o livro do Antigo Testamento cuja linguagem mais se parece com o livro de Apocalipse, na minha opinião. Por isso, às vezes, a gente lê e não entende muito bem. Mas eu quero então falar rapidamente, fazer uma rápida exposição, apenas mostrando o significado geral disso, ligado ao ponto então desse estudo. Olha só o que diz a partir do verso 4. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Deus chega para Zacarias e diz, Zacarias, tem ovelhas que estão sendo separadas para serem mortas. O seguinte, Zacarias, eu preciso que você cuide desse povo. A ideia do texto é que essas ovelhas eram mais ou menos aquilo que a gente vê em Ezequiel 34, estavam sendo simplesmente usadas pelos seus líderes e seriam devoradas pelos líderes daquele templo. E aí Deus diz assim, verso 5, aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Os seus pastores não se compadecem delas. Olha só, essa era a situação. Ovelhas que estavam sendo maltratadas, estavam sendo usadas, coisificadas. Então Deus levanta Zacarias e fala, Zacarias, cuida dessas ovelhas. Porque a situação está muito triste para elas. E o problema era um problema de liderança. Líderes que estavam pastoreando mal. Mas não é só isso. O problema dizia respeito a uma corrupção de todo o povo. Porque o povo todo participava desse processo comercial, da compra e venda das ovelhas. E uns até diziam, louvado seja Deus, fiquei rico vendendo ovelha. Ou seja, era um problema generalizado. Por isso Deus diz assim no verso 6, certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo, nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos dele. Ou seja, olha, porque esse povo está tão longe, porque as minhas ovelhas estão tão depravadas e distratadas, então eu vou tratar com todo o povo e vai haver então um tratamento disciplinar sobre toda essa terra. Aí ele diz no verso 7, apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. É o que Deus diz para Zacarias. O que Zacarias fez? Olha aí o verso 7. O texto diz assim, tomei para mim 2 varas. Eu acho muito bonito esse versículo, eu acho um dos mais belos versos do Antigo Testamento. A uma vara eu chamei graça, a outra, união. Bonito isso. E apacentei as ovelhas. É lindo demais isso. Deus chama Zacarias, Zacarias, pastoreia, cuida. E Zacarias fala, Deus, então eu vou cuidar. E ele pega uma vara chamada graça, união. É assim que se pastoreia a ovelha. E aí ele apacenta as ovelhas. E a gente fala, que bom, gente. Ficou bom demais, agora resolveu o problema, é ou não é? Por isso que eu falo que esse texto me assusta bastante. Olha bem o que acontece a partir daí. Olha o que é um pastoreio com graça e com união. Choca um pouco a gente. Verso 8. Dei cabo dos 3 pastores num mês. É assim que ele pastoreia com graça e união. Ele destrói os maus pastores. Dei cabo. O que significa isso? Não sei. É uma pergunta que eu tenho que fazer para Zacarias quando ele chegar, encontrar com ele na glória. O que significava aquele negócio? Você deu cabo daqueles 3 pastores. Né? Matou, sei lá, expulsou, não sei. Mas ele deu cabo. O que a gente esperava numa situação dessa, irmãos? Que o povo dissesse, louvado seja Deus. Que bom. Graças a Deus. Estávamos sendo mastigados por maus pastores. Deus agora chamou um líder. Esse líder veio, resolveu o problema, botou para fora os pastores ruins. Louvado seja Deus por isso, não é? Mas olha só que estranho o versículo, irmãos. O texto diz assim, prosseguindo. Então, o que diz aí? Olha só. Perdi a paciência com as ovelhas. E também elas estavam cansadas de mim. O povo não gostou do que ele fez. Alguns relacionamentos são muito danosos, são muito doentios. Tem gente que parece que se acostuma numa estrutura de depravação, de perversão e até de sofrimento.
Tem gente que às vezes banaliza isso, né? Minimiza essa situação, essa estranheza do coração humano. Muita gente tem dificuldade em entender. Puxa, por que esse casal continua junto, essa pessoa bate na outra, essa outra é maltratada, e mesmo assim ela prefere ficar junto do que separar. Por que isso? É difícil isso. Os terapeutas estão desenvolvendo algumas teorias há um monte de anos tentando explicar isso. Algumas pessoas que são alimentadas pelo relacionamento disfuncional não conseguem viver fora, não conseguem viver fora da doença, tem que viver dentro da doença. Tem algumas igrejas que são assim também. Em algumas igrejas, se você disser, olha, nós vamos tirar esses líderes que estão só se aproveitando do rebanho, vamos colocar pregadores fiéis do evangelho. Essas igrejas, com o tempo, vão se enjoar dos pastores fiéis. E aí é isso que Zacarias diz. Ele diz assim, olha, eu perdi a paciência com o povo. E esse povo, ele estava cansado de mim. Então o verso 9 diz assim, então disse eu, não vos apacentarei. Aí Zacarias falou, olha, se é assim, se vocês então não gostaram do que eu fiz, olha só como Zacarias, ele também era um indivíduo de estupim curto, irmãos. Ele disse assim, olha, o que quer morrer, morra. O que quiser ser destruído, e os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Se vocês querem devorar-se mutuamente, então o que seja. E aí o texto diz, tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia. Mas os pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Algumas pessoas, sempre aquele remanescente fiel, percebe, rapaz, Deus está nisso aí. Deus está com esse homem. Mas a maioria realmente não fez caso de Zacarias. Aí o verso 12 diz assim, eu lhes disse, aí Zacarias disse a eles, olha, se vos parece bem, dai-me o meu salário, ou seja, estou indo embora, me paguem o que vocês precisam pagar, e não deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. É um caso de ironia no Antigo Testamento. Deus está dizendo, Zacarias, esse povo te pagou 30 moedas, joga isso fora. Porque esse é o maravilhoso preço, é a forma como esse povo me valorizou. Joga isso, esse povo não está me valorizando. É Deus dizendo nesse ponto do texto. Então, diz aí, tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara chamada união para romper a irmandade entre Judá e Israel. E ele faz aquilo como naquele ato profético, que era bem típico dos profetas do Antigo Testamento. E é isso que acontece. Lá no Novo Testamento eles vão pegar esse texto, irmãos, e vão aplicar isso a Judas. Esse texto vai ser citado lá. Mas olha só o verso 15. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Essa passagem é chocante demais, porque Deus termina dizendo assim, já que o povo não quer pastor fiel, eu vou dar para o povo um pastor ruim. Disciplina sobre o povo. Pastor ruim é disciplina sobre a igreja. Agora é o seguinte, aí desse pastor ruim, porque Deus vai arrancar o braço dele. Deus vai cobrar dele a ruindade dele. É chocante, eu acho esse texto perturbador. Se você não acha, tudo bem. Mas eu fico meio zonzo. Eu fico meio zonzo quando eu vejo Zacarias capítulo 11. Fala sobre a gravidade desse negócio chamado liderança, irmãos. É muito sério isso, não é? Então se você pensava que isso era uma coisinha, não, é algo sério. Exatamente porque é algo sério, essa liderança pela palavra, o exercício do dom de direção exige o apoio da igreja. Olha aí, Hebreus 13, 17. Foi o que aconteceu no caso de Zacarias. A igreja não o apoiou. E ele então falou, então já que é assim, então Deus entregou a igreja. E aí a gente se lembra do que Calvino diz, que a pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos entregar o nosso próprio coração. Deus entregou aquele povo ao próprio coração deles, foi colocado sobre eles um péssimo pastor. Mas Hebreus 13, 17, o que diz aí? Alguém pode ler, por favor?
Então a liderança é fundamental, a liderança é responsabilizada e a liderança, ela exige o apoio da igreja. Por isso o texto, obedecei aos vossos guias. A liderança não é uma queda de braço, não é um enfrentamento entre o líder e os crentes. A liderança é o líder guiando e os crentes acompanhando, os crentes apoiando. E olha só o que o texto diz. O texto diz que isso é importante que seja feito. Porque aí algumas coisas são destacadas. Por que isso é importante que seja assim? Por que isso deve ser assim? Preste atenção no texto. Diz assim: primeiro, esses líderes velam por vossa alma, e veja bem, como quem deve prestar contas. Se é presidente de mocidade, de departamento, qualquer que seja, de ministério, você vai prestar contas diante de Deus. Não apenas pela tarefa, mas também pelas pessoas da tarefa. Pelas pessoas do teu departamento. Se a gente soubesse disso, não precisaria de ter campanha nos departamentos para visitação. Todo mundo já diria, rapaz, eu preciso cuidar das pessoas que estão no meu departamento. Você é cuidador de pessoas, não apenas da agenda da igreja. Se teu departamento, por exemplo, você notar que está esvaziando, pare tudo e vai cuidar das pessoas, vai visitar as pessoas, vai ver o que está acontecendo. Você vela pelas almas e você vai prestar contas. Vai ter o dia que Deus vai falar, rapaz, você lembra do Epafrodito? E ele sumiu, e ele era membro do teu departamento, da mocidade na tua época. Por que você nunca foi buscar lá? Ah, porque Epafrodito eu sabia que o pessoal disse que ele estava fumando, estava lá na balada, então por que eu ia atrás do Epafrodito? Porque ele é a alma que está sob seus cuidados, meu cara. Eu tinha que ter ido. Mesmo se fosse para o Epafrodito dizer, eu não quero nada com a igreja, aí você cumpriu o seu papel, mas você foi lá. Esse negócio só de cortar o nome, sem ver a pessoa, sem checar o que está acontecendo. Isso não pode acontecer em igreja, em departamento nenhum. Nós precisamos velar pelas almas. Essa é a primeira coisa. Por que eu apoio o meu líder? Porque esse líder está cuidando de mim. Ele vela e ele vai prestar contas. Vai haver um dia no juízo em que eu estarei diante do trono de Deus e vou responder por cada uma das pessoas que está no hall de membros dessa igreja. Eu responderei por isso. Grave o exercício da liderança. Olha mais, por que a gente tem que obedecer os líderes? Porque eles devem trabalhar com alegria. A gente tem que alegrar, ajudar os nossos líderes, motivar os nossos líderes. Se a gente fica em queda de braço com os nossos líderes, então a gente vai tirar a alegria deles. E eles precisam trabalhar bem, precisam estar alegres. E por que a gente tem que fazer isso, meus irmãos? Sabe por quê? Porque líder acabrunhado, amargurado, chateado, não produz bem para o rebanho. Olha bem o que diz o final do verso. Diz assim, para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque o trabalho gemido do líder não aproveita a vós outros. Quando você não apoia o ministério do líder, quando você contribui para que o líder se entristeça, no sentido de estar em queda de braço com ele, você vai então tirar a alegria do coração dele. Esse líder agora vai deixar de produzir bom fruto para você mesmo. A própria igreja deixa de ser beneficiada. Isso é muito grave. Hebreus 13:17. Isso é tão grave que olha bem o que a gente encontra em outros textos. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E a gente vai ficar só nesse ponto da liderança, pelo jeito. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Olha só o que Paulo diz aqui. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Alguém pode ler o verso 25, por favor? Verso 26. Meus irmãos, a fé presbiteriana é muito bíblica, muito esclarecida nesse sentido, né?
Nós cremos que nós não precisamos e não devemos ter a nossa consciência guiada por homens, nem por tradições. A única autoridade, a autoridade suprema sobre a nossa consciência é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras. Você, como membro da igreja, você se compromete ao seguinte: a obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas sejam fiéis à palavra de Deus. Na igreja presbiteriana, nenhum pastor pode chegar aqui dizendo: ó, eu sonhei ontem, irmãos, e tal, e agora vocês têm que fazer isso que está no meu sonho. E aí você fala: mas esse negócio está tudo doido, não tem uma base bíblica nenhuma. Aqui na nossa igreja, o crente é uma pessoa esclarecida. A gente não tem uma lista, por exemplo, de regras do que você pode, do que você não pode. Numa igreja presbiteriana, você não tem disso. Ninguém vai dizer que o comprimento do seu cabelo tem que ser assim, ou você pode depilar a axila, ou então não pode fazer a barba, ou então tem que usar a sua saia, ou então não tem isso dentro da igreja presbiteriana. O guia, a autoridade sobre a nossa consciência é sempre a palavra de Deus. Por outro lado, entenda isso. Algumas pessoas precisam compreender bem esse ponto. E eu quero me deter aqui só para a gente finalizar. Nossa aula hoje foi curtinha, tem 29 minutos que eu estou falando e já acabou. Mas o que diz esse texto de 1 Timóteo? Timóteo, seja brando, seja calmo, seja tranquilo na condução do povo. Mas faça o seguinte, Timóteo, olha aí o verso 25. Você precisa disciplinar aqueles que se opõem. Se opõem a quem? A liderança de Timóteo. Se você der uma lida nas cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber lá, assim, sublinhada em todas as cartas, essa tônica. A impressão que a gente tem é que a igreja de Éfeso não respeitava bem Timóteo. Ele era jovem. Por isso que Paulo vai dizer nessas cartas: ninguém pode menosprezar Timóteo, a sua mocidade, rapaz. Você é o líder deles. Mas não apenas isso, parece que Timóteo era muito tímido. Por isso que Paulo vai escrever: Timóteo, Deus não lhe deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor, de moderação. Parece que Timóteo tinha tendência, assim, às vezes, a ficar meio deprimido, aí não queria fazer o que tinha que fazer. Paulo fala: Timóteo, você tem que reavivar o dom que há em ti, rapaz, que você recebeu por imposição de mãos no presbitério. Paulo o tempo todo estava motivando esse jovem Timóteo, e parece que o problema dele até talvez gerasse até uma questãozinha psicossomática, que ele tinha uma dorzinha no estômago. Paulo chega ao ponto de dizer: Timóteo, você tem que tomar um vinhozinho para melhorar seu estômago aí, porque você está precisando desse cuidado. Então Timóteo parece que, de certa maneira, não era muito bem acolhido. O pessoal olhava para ele e falava: quem é esse menino? Agora, mandado por Paulo. O menino não saiu da fralda ainda, está dizendo que é pastor nosso. E aí, é bem provável que houvesse lá dentro daquela igreja algumas pessoas, então, que estavam contendendo, que estavam numa queda de braço com Timóteo. E ele diz então: olha, você tem que pegar esse pessoal que se opõe, Timóteo, e você tem que fazer uma coisa com eles. O quê? Eles precisam ser disciplinados. Mas olha só o que Paulo diz. Isso para mim é o mais chocante. Ele diz: sabe por que eles têm que ser disciplinados, Timóteo? Para que, por meio da disciplina, para que haja a esperança de eles voltarem à sensatez. O que significa isso, irmãos? É que opor-se ao ministério, à liderança designada por Deus, é loucura. É falta de sensatez. Mas não é só isso. Paulo continua dizendo assim: e Timóteo, que eles retornando à sensatez, isso é que me assusta nesse texto, que eles, Paulo está falando de membros da igreja de Éfeso, para que eles retornando à sensatez, Timóteo, eles sejam livres, o que diz aí? Dos laços do diabo. E ele continua dizendo: tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Esses crentes da igreja de Éfeso que estão se opondo a você estão sendo instrumentos do diabo, Timóteo. Você imaginou isso? Um crente sendo cativo à vontade dele pelo diabo? Eu acho isso assustador. E ele diz: você então tem que usar a disciplina. Eu acho legal o texto que não fala você tem que amarrar os espíritos, expulsar o diabo, fazer a campanha das 7 semanas da fogueira santa, nada disso. Exerce a disciplina. O modo que Deus deu é a palavra, os meios de graça e a disciplina. E outros textos que estão aí também falam basicamente dessas mesmas coisas. Eu quero só finalizar
mostrando esse último slide, a gente para por aqui. O que eu quero dizer é que líderes abençoam ou prejudicam uma igreja. É o que a gente vê então nos livros de Reis e Crônicas. Quando você olha no Antigo Testamento, após o cativeiro, antes do cativeiro, você vai perceber isso. Aquilo que eu falei no início da aula. Essa espécie assim de gráfico, né, de subidas e descidas. O rei fiel, o povo abençoado. Rei infiel, povo infiel e povo também oprimido pelos inimigos. E isso vai se repetindo até o cativeiro. Quando acontece o cativeiro, o povo é levado 70 anos para a Babilônia e depois daqueles 70 anos eles voltam. Deus agora quer reconstruir a nação. O que ele faz? Ele levanta 2 homens, Zorobabel e Josué. Ele levanta líderes. Depois que Zorobabel e Josué passam, Deus levanta mais 2 homens na geração seguinte, Neemias e Esdras. O que Deus vai mostrando em todo o tempo no Antigo Testamento? É que ele abençoa, ele favorece a sua igreja por meio de líderes. E que maus líderes prejudicam a igreja. Na minha opinião, na minha caminhada, observando igrejas, né, em diversos concílios ao longo da minha vida, eu percebo o seguinte: na maioria das igrejas problemáticas que eu conheci, a base, a chave do problema estava no exercício da liderança. E aí o que a gente termina colocando é isso, é que com raras exceções uma igreja sempre reflete a sua liderança. Quando uma igreja vai bem, é porque a liderança vai bem. Quando a liderança vai mal, essa igreja então também ela vai refletir isso que está acontecendo na liderança. Esse é um dom relacionado ao falar. A liderança de Deus é uma liderança totalmente diferente. Os líderes de Deus não lideram na base do constrangimento. É totalmente diferente de uma empresa. E aqui eu finalizo. E eu cito aqui a fala de um pastor, que é um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, o pastor Bill Hybels. Ele disse que em certa ocasião ele estava conversando com o presidente dos Estados Unidos. E ele disse assim para o presidente dos Estados Unidos, na época era o Bill Clinton. Ele disse: presidente, o meu trabalho é mais difícil que o do senhor. Aí o presidente falou: rapaz, você está querendo dizer que seu trabalho é mais difícil do que o do presidente dos Estados Unidos? Aí ele falou: olha, é o seguinte, o senhor utiliza para o seu trabalho, o senhor tem toda a sua autoridade presidencial e pode usar a força, pode usar o poder militar, o senhor pode contratar, demitir, mas eu não. Eu, o tempo todo, estou fazendo algo impossível de fazer. Estou pregando para um vale de ossos secos. Eu dependo, na verdade, estou fazendo algo louco. Isso é o serviço do Evangelho. Isso é o serviço da palavra. A liderança espiritual, a liderança da igreja, você que é líder de departamento, você faz algo impossível, humanamente impossível. Por isso que Paulo disse assim: quem é suficiente para estas coisas? Quando Paulo pensou no ministério dele. Ninguém é suficiente. É impossível. É algo que só pode ser feito no poder de Deus. E você fala. Eu achei, retornando algo que o seu Paulo de Carvalho falou aqui há 2 semanas, que me marcou muito. Esse negócio vai ficar na minha cabeça muito tempo. Talvez até o resto da vida. Ele falou: tem momentos que você fala uma coisa e simplesmente não tem palavra mais. Precisa de Deus agir. É Deus quem age. Então a gente faz algo, isso que eu estou fazendo aqui, esse estudo bíblico, na verdade eu estou aqui e eu me esforcei para preparar esses slides, preparar esse estudo bíblico, fazer as exegeses dessas passagens todas, mas eu sei que no final das contas depende do Espírito Santo aplicar isso no seu coração. É algo impossível a mim, é impossível a qualquer pessoa. Então é uma tarefa realmente que depende totalmente de Deus. E aí quando ele explicou isso para o presidente falou: realmente sua tarefa é mais difícil que a minha, né? Mesmo com o entendimento que ele tinha, que ele como presidente também dependia de Deus, mas ele podia usar outros meios. A liderança espiritual usa apenas a palavra, entendendo que a palavra de Deus aplicada no coração é um instrumento para salvação, para edificação, para consolação. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui e a gente continua então na próxima semana. Vamos nos levantar, vamos fazer uma outra oração.
Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de meditar neste ponto deste curso. Pedimos que o Senhor continue nos dando direção para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações em todo o restante deste curso, Senhor, desta capacitação. Possamos ter um entendimento dos dons que produza em nós, ó Deus, um desejo de nos aproximarmos mais e mais do Senhor e de estarmos alinhados à Tua vontade. Nós rogamos a bênção do Senhor. Todos nós que exercemos liderança, pedimos a Tua bênção sobre a liderança da Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a orar por nossos líderes, a apoiar o ministério deles, a abençoá-los. E, ó Deus, que eles sejam bênção também para a nossa vida, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos o nosso presbitério. Eu coloco, ó Deus, toda a comissão executiva do presbitério que exerce liderança sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja também. O nosso sínodo, o nosso Supremo Concílio, os líderes da nossa denominação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos concede pastores segundo o Teu coração, para que nossa igreja possa crescer com saúde, possa se fortalecer, possa ser edificada e ser multiplicada para a glória, para a honra do Teu nome, como ouvimos nessa manhã. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Um bom